teu amor que envolve o meu ser. A tua presença me arrebata para os céus. Um doce espírito que me enche de paz. Aqui estou totalmente diante de ti. O meu espírito está cheio de alegria por saber que sou totalmente teu. Sou como um barco guiado por ti, em mar aberto a caminho do sol. Obediência é o que queres de mim, mais que sacrifício ou uma religião. Quando estou fraco, és um remédio, a cura para o tédio, o alívio para a dor. Ainda que o choro dure uma noite, sua misericórdia não me deixa jamais. Shalom, pessoal! Nossa livecast de toda segunda. Hoje, por enquanto, sem nosso Levi Castelo, nosso apresentador. Mas eu peço que vocês convidem o máximo de pessoas que puderem, que hoje nós temos um participante muito precioso, Gustavo Colpo, que vai falar sobre mistérios judaicos e principalmente sobre os segredos da prosperidade judaica. Então convida aí, vamos tentar elevar o número de pessoas aí, em nome de Jesus. Por saber que sou totalmente teu. Sou como um barco guiado por ti, em mar aberto a caminho do sol. Obediência é o que queres de mim, mais que sacrifício ou uma religião. Quando estou fraco, és um remédio, a cura para o tédio, o alívio para a dor. Ainda que o choro dure uma noite. Amém, gente. Glória a Deus. Tempo é algo muito precioso. Quem não respeita o tempo se desalinha com o calendário de Deus. Por isso nós vamos, mesmo sabendo que pelo menos aí umas 80 pessoas devem chegar daqui a pouco, vamos começar e vamos aproveitar cada minuto dessa live maravilhosa, tá bom? Eu só quero 4 minutinhos aí para você escrever de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual estado. Daqui a pouco vamos receber o Gustavo Colpo, nosso querido irmão, a quem eu tenho uma admiração muito pessoal pelo trabalho que ele tem feito. E, se Deus quiser, nosso Levi Castelo vai chegar, que teve um probleminha e não conseguiu chegar para fazer a nossa apresentação. Então hoje eu estou de apresentador nessa livecast. Fazendo Grande BH, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, que bárbaro. São Paulo, louco meu. Ah, Teresópolis, a terra do meu coração, minha terra. Dimas, Flórida pela primeira vez, Carla, seja bem-vinda. E depois segue o nosso YouTube, que tem live todo dia. YouTube Ministério Ricardo Ribeiro, vale a pena. Flórida, Ceará, que bom. Eu sei falar um pouquinho de cearês. Santo André, e mais, Valparaíso de Goiás. Já estive em Valparaíso, já preguei em Valparaíso, viu? Já preguei em Valparaíso. Saudade dessa terra. De comprar aqueles queijinhos de corda no caminho de Goiás, do centro para Valparaíso. De Goiânia para Valparaíso. Balneário Camboriú, chique. Deixa eu ver quem mais. Ah, Leia, por isso que você não leu o meu WhatsApp, né? Boa noite, a paz. Potim, Roraima. É isso aí, não vou atrasar mais por conta do meu convidado, para honrar meu convidado aqui. Gente, vou abrir aqui para o nosso querido Gustavo, e ele vai se apresentar e nós vamos ter um bate-papo sobre segredos da prosperidade judaica e sobre tudo aquilo que o Espírito de Deus o orientar a falar. Eu estou convidando aqui, tá dando erro. Ah, foi. Fala, Gustavo. Shalom, como que você anda? Shalom. Você está me vendo agora? Não
não tô te vendo. De novo, cara, eu não acredito De nisso. novo, eu vou falar. Mas o importante é que o pessoal veja, né? Sem Eu. problema. É a segunda vez que a gente fala aqui e você não me vê. Deus não quer que você me veja, viu? Meu amigo, Mas estou escutando bem, estou escutando bem. ótimo, ótimo. Gente, esse aí é o Gustavo. Gustavo chamou minha atenção alguns meses atrás pelos códigos que ele tem colocado de sabedoria judaica, questões do mundo espiritual no Instagram dele, que você vai seguir sem dúvida. Mas meu coração se aproximou muito mais do Gustavo nessa guerra que está tendo lá em Israel contra o Hamas, porque ele estava, eu acompanhei no tempo que ele foi para Israel, eu estava acompanhando, e muita gente voltou, né? Voltou e ele permaneceu ali pelo menos uns 5 meses, né, Gustavo? 5 meses lá. Até que eu pude, eu permaneci lá, né? Todo o tempo ali, que o pesar pela nação em si é muito grande. Se pudesse, estaria lá ainda, mas infelizmente o visto chegou ao fim, né? Mesmo um visto estendido, como foi para a gente ali naquela situação de guerra, de mais de um mês de extensão de visto. Aham. Mas, enfim, acabamos saindo. Hoje estou residindo aqui em Portugal. Residi por 5, quase 6 meses, eu acho, ali em Israel, né? E Então, eu, e eu louvei a Deus, porque eu imaginei assim, Gustavo, o quanto você aprendeu e a enciclopédia que você tornou depois desse tempo todo lá, porque não foi apenas 5 meses em Israel, foram 5 meses que, ao meu ver, deve valer aí por pelo menos uns 5 anos, porque são experiências exato. diferenciadas, né? Exato, eu digo que assim, lá, de certa forma, a questão dos estudos formais, que é essa coisa que a gente pega bíblica, às vezes mais conhecimentos místicos, de certa forma elas deram uma freada, né? E eu entendi ali o momento, tanto assim que eu não postei praticamente vídeos aqui no Instagram, né? Era um por semana no máximo. Isso eles até postavam, mas diminuiu tudo, né? E eu percebi ali o tempo que o Eterno estava tendo comigo, que era um tempo de aprendizado, né? Realmente estar imerso ali, né, dentro de várias famílias e comunidades ortodoxas, né? E você entender um pouco do que é realmente assim. Uma coisa é você praticar o judaísmo em casa, como era o meu caso. Outra coisa é você estar em uma comunidade às vezes messiânica ou até ou enfim, perto de uma comunidade ortodoxa, para gente que não nasceu nesse meio. Outra coisa é você ir para um país que vive a Torá, né? Onde sexta de tarde tudo está fechando, nada abre e só vai voltar a permissão para ser aberta as coisas no final da tarde de sábado, né? No caso da noite de sábado. Então, assim, é realmente uma experiência única ver lá também, bom, questão da guerra, né? Muita gente, assim, conhecidos, né? Amigos que eu fui fazendo, perdendo amigos, irmãos, né? Passava perto das regiões de cemitério todo dia, tinha um funeral, em especial no início da guerra, né? Então, assim, é algo de certa forma pesada, né? Mas o povo não perde a sua alegria. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em conta, né? Que uma coisa que o Satã ele sempre tenta tirar de nós, né? Os inimigos de Israel sempre tentam tirar do povo é a sua alegria, né? Para então o povo deprimir e aí se vai tudo. Isso vale para as nossas vidas pessoais também. Fica fragilizado, né? Não, eu fiz uma live ainda há pouco sobre o medo também, né? O segredo do diabo é desestabilizar a nossa mente, seja pelo medo, seja pela dúvida, enfim. E você desestabilizado, você tira a sua armadura espiritual e aí que Exato. surge o ataque. Mas, meu irmão, eu sei que você tem muito para falar sobre tudo. Teu conteúdo já está se tornando um conteúdo muito extenso, como o meu, né? Mas eu Uhum. sei que você tem para falar hoje um pouco sobre essa questão da sabedoria judaica para prosperar. O que você quer falar para nós? Fique à vontade. Claro, talvez tirar algumas. Esse termo prosperidade, né, ao longo do tempo ele foi muito distorcido, né, mal utilizado ali, talvez hoje até pega um pouco mal por conta às vezes da questão da teologia da prosperidade que era muito pregada alguns anos atrás, né? Mas isso, no meu ponto de vista, é como de certa forma a Kabbalah, né? Que a Kabbalah ela nada mais é do que
aquela análise mais profunda, o espiritual por trás das letras da Bíblia, né? A gente tem uma explicação espiritual. Poxa, a gente vê que aqui tem algo físico ocorrendo, mas o que estava acontecendo ali com os anjos e tudo mais, por exemplo, né? Então a prosperidade é a mesma coisa. Você tem uma prosperidade que você vê na Bíblia, né? Você vê claramente que a prosperidade judaica ela está linkada diretamente com a observância de mandamentos, né? E não às vezes assim com certas questões administrativas, como que também é importante, né? Não deixa de ser e de certa forma é mandamento também, né? Você ser um bom administrador. José ele não se tornou lá o senhor do Egito inteiro ou até o senhor da casa de Potifar, mas no princípio da sua caminhada lá simplesmente porque ele era bonito, né? Como os midrashinhos contam, ou algo do tipo. Era porque ele era um bom administrador. O que botavam na mão dele, ele sabia como cuidar. Então, essa parte é importante, mas a gente vê coisas assim que geralmente são deixadas de lado e não são abordadas, né? Como é o caso, por exemplo, do Shabat, né? O Shabat, do meu ponto de vista, em relação a todos os mandamentos que envolvem prosperidade, ele é o maior, né? Ele é o maior porque ele vai além, assim. O Senhor ele nos dá, quando a gente guarda o Shabat, os desejos do nosso coração, né? Uau. Costumo dar um exemplo para o pessoal, assim, que não tem tanto... talvez não entenda muito do que se trata isso, né? Mas basicamente assim, na vida nós temos coisas que são necessárias, como, enfim, comida, ter uma casa, são coisas necessárias para você manter uma família. Agora eu te pergunto, ter um PlayStation 5 e uma TV de 70 polegadas é uma necessidade? Não. Talvez se a pessoa for um gamer, algo do tipo, talvez Jornalista seja, de ele games, né? trabalha com isso, mas agora, para a maior parte das pessoas, é de certa forma um luxo, algo a mais, algo que ele vai usar ali um pouquinho durante a semana, ele ou ela, né? Enfim, e nisso aí, o que acontece? Não é algo necessário para a maior parte das pessoas, mas por conta de você guardar o Shabat, o Eterno, ele vem e te dá esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que é apenas desejo do seu coração, não é uma necessidade para você, às vezes não é uma necessidade para ninguém, e ele te dá. Claro, lembrando sempre que os desejos do seu coração que ele vai atender são desejos que não vão contra a palavra dele e também que não vão te destruir, porque tem gente que pô, às vezes quer, por exemplo, um carro, ok, às vezes isso é até necessário, só que não é o momento de receber, né? E Deus, como ele é o nosso Pai, ele sabe o momento certo de dar cada coisa para a gente, né? Então tem várias coisas que envolvem a prosperidade, né? Mas o principal dentro do escopo judaico é o cumprimento de mandamentos, né? O pessoal fala muito aquela coisa, poxa, você vai ser amaldiçoado se você cumprir com a lei do Eterno. Ao mesmo tempo, a pessoa fala, nossa, os judeus são sempre ricos, né? Primeiro, não é sempre Desculpa, rico. Tem, desculpa, hã? não entendi. O pessoal diz, você vai ser amaldiçoado se você... Sim, aquela ideia de que você será amaldiçoado, estará debaixo de maldição caso você venha a cumprir com a lei de Deus, né? Guardar Shabat, no caso sábado, para quem não entende, enfim, guardar esses mandamentos, né? Guardar as festas bíblicas e ao mesmo tempo, muitas vezes a pessoa guarda todas as festas pagãs, né? Que foram sincretizadas pela Igreja Católica, como o Natal, a Páscoa pagã, né, com ovos e coelho, que vem de Festival de Fertilidade Europeu, a fogueira de São João, né, também, que remete a festival pagão que foi trazido para dentro ali da religião, né, incorporado. Ao mesmo tempo, a pessoa diz, isso eu posso, porque Cristo santificou isso, entretanto, ao mesmo tempo você está amaldiçoado caso você cumpra qualquer coisa que está na Torá, só que você vai ver a cultura judaica, né, o povo judeu, tem sempre aquela coisa assim de o judeu, no seu grosso, o povo judeu ele é bem sucedido, né, mesmo perseguido, mesmo tendo holocaustos na Idade Média, as perseguições também que dizimaram centenas de milhares de judeus, né, continuam existindo até os dias de hoje, e isso é uma promessa que a Torá nos traz, né? Tem um rapaz aqui que está repetindo, dando Ctrl+C, Ctrl+V no comentário. Deu voz, Então,
Ah, então, esse é o grande, o cerne da prosperidade judaica, assim como outras coisas, ao continuar do povo, né, vem do cumprimento da obediência aos mandamentos que Deus nos deixou lá no Sinai, né? E Yeshua, ele não fala em nada contra isso, né? Bem pelo contrário, né? Ele vai ver cláusulas bem específicas, né? Aquele que descumprir ou ensinar a descumprir o menor desses mandamentos É, será chamado menor no reino de Deus, né? meu Deus. Assim como a gente vai ter em Apocalipse também, né? 14, 12 ou 12, 14, eu sempre troco, Eu acho mas tá engraçado, aí. eu acho engraçado que a teologia evangélica, ela, me perdoe a palavra, mas ela é muito idiota, né? Idiota é um nome que se dá a uma pessoa que tem no máximo 8 anos de idade, né? Tem o raciocínio de alguém de 8 anos de idade, é um idiota. A teologia evangélica ela é idiota porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, toda a escritura é divinamente inspirada. Aí eles falam de peito aberto no seminário teológico, olha, o Novo Testamento é divinamente inspirado. Mas Paulo não tinha o Novo Testamento em mãos quando ele falou sobre isso, ele estava falando sobre a Torá. Claro, Toda a escritura. Mesma coisa quando Jesus vai falar assim, olha, aquele que descumprir a lei, aquele que cumprir a lei, as próprias bem-aventuranças vão citar literalmente da Torá. Né? E as pessoas pensam que Jesus está falando do Novo Testamento, nem existia quando ele estava falando. Né? sim, Então, sim, claro, não claro. faz sentido nenhum. Né? Então, é uma coisa que eu digo, E uma coisa que eu até é acho. algo que, quando a gente estuda por dentro do judaísmo e se aprofunda em certos conceitos, a gente vê, inclusive, que Jesus, né, e Yeshua, ele era, inclusive, fariseu, né? Sim, Principalmente da casa de Hilel, né, que era a gente tinha dois veios principais do farisaísmo, né, que era o veio de Shammai e o veio de Hilel, né. Os dois, de certa forma, são bons, mas tem uma diferença grande ali, que o veio de Shammai, ele é mais alá, né, ele vai puxar mais assim para derivações haláricas, enquanto o de Hillel ele vai se importar mais com as pessoas em si, né? Ele vai ter aquela questão mais do amor ao próximo, né? E então vai ter algumas diferenças na forma de tratar na questão de derivações dos mandamentos, né? Que é isso muito que a gente vê no Novo Testamento em si, né? A gente não vê uma questão, por exemplo, o pessoal fala muito, mas Jesus aboliu o Shabat porque ele curou no Shabat. E eu pergunto para a pessoa, e aonde que está escrito na Torá que é proibido curar no Shabat? sim. Né? Não, você não tem isso aí, porque isso aí é uma derivação, é uma halakha, né? E que surgiu por conta de médicos que na época faziam, na época não, antes ainda, não, são uns 300 anos, mais ou menos 400 anos antes, faziam uh, a medicina daquela forma, de fazer com, enfim, tinha que montar lá os ungüentos, né, as poções e tal, como os bálsamos para passar nas feridas das pessoas, e isso era permitido fazer até no Shabat, né? Então a pessoa ela ficava ali o Shabat fazendo aquilo ali e acabava que não descansava, né? Ficava o tempo todo trabalhando. Então os sábios da época instituíram isso por conta desse trabalho que o pessoal fazia, né? E não por conta necessariamente de cura, né? E voltando a falar um pouco sobre a questão da prosperidade, é outra questão também, né, que se criou ali depois de uma certa forma um culto à pobreza, né, uma coisa assim como, principalmente talvez na Idade Média, a pobreza começou a ser tida muito como uma virtude ali, né, naquela época de São Francisco de Assis e tudo mais. Entretanto, quando você vê biblicamente a pobreza, ela é claramente uma maldição, né, Sim, e a riqueza uma bênção. Os sim. mandamentos, quando você pega Shema Israel, você vai ver claramente, você faz isso, 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 isso. Na Shema não está descrito diretamente a parte de filhos, mas vai estar ali, né? É sempre você vai enriquecer, você vai ter muitos filhos e você vai prosperar muito, né? Porque prosperar está ligado a outras áreas da vida, né? Não apenas a questão de Dinheiro. dinheiro, né? A riqueza. E quando você é maldição é o quê? É ser perseguido, a espada vir sobre você, pobreza, entende? A gente vê Vergonha, claramente isso no caso de Jó, né? Quando Deus foi vergonha. testar ele, A pobreza está associada à vergonha. A pobreza com está certeza, associada à fome. A pobreza está associada à escassez. A pobreza está associada à ansiedade, né? Com todo tipo de sofrimento.
A maior parte Com das certeza. pessoas que se envolvem com pecados graves começam por conta de questões financeiras. A prostituição começa por questão financeira. O Muitas alcoolismo vezes. Verdade. sim, sim. A prostituta não está lá porque tem dinheiro, mas está afim de ser prostituta. O Com problema, certeza. ela tem uma filha que ela quer sustentar em casa, um filho. O alcoolismo começa geralmente por causa disso, né? E tantas outras coisas, né? Até o assalto, né? A criminalidade. Então, isso só para corroborar essa ideia que você falou de que a pobreza é uma maldição. Não há nada de nobre em ser pobre por Jesus. Exatamente, não há nobreza nisso. Às vezes, claro, a pobreza ela é uma condição, mas ela demonstra que algo ali ainda tem que ser corrigido na sua vida, né? Às vezes o pessoal pergunta muito assim, já recebi, né, muitas perguntas desse tipo, poxa, eu faço tudo certo. A pessoa nem começa perguntando, ela faz uma afirmação. Eu faço tudo certo e a minha vida continua dando tudo errado. Eu não acho ninguém para casar, todos os meus relacionamentos são frustrados e errados, e eu quebrando financeiramente, ansiedade, pânico. E eu te pergunto, como pode assim uma pessoa fazer tudo certo e continuar acontecendo tudo isso? E é triste, mas a grande parte do pensamento das pessoas, em maior ou menor nível, é remetido a isso, né? A pessoa pergunta assim: é possível isso? Não, não é. Se você estivesse fazendo tudo certo, você estaria brilhando a sua face, você estaria com glorificado, né? Enquanto para nós, assim, até o fim da vida é uma escadinha para ir melhorando, né? Não tem assim, quando você pensa que você está fazendo tudo certo, acha que você está fazendo tudo certo, aí você já vê um grande erro, né? Que você já está errando muito, porque você está errando tanto que você não consegue nem ver mais, nem ver que você erra, mas você acha que está fazendo tudo certo, que é a pessoa mais pia. Muitas vezes, é claro, isso vem por conta de desconhecimento, né? A palavra fala, o meu povo é destruído porque lhe falta Uhum. conhecimento. Então está alinhando ali, está alinhando, não é uma coisa, não é, eu vou dar o dízimo, então eu vou enriquecer. Eu vou dar oferta, eu vou ajudar os pobres, eu vou enriquecer. Não funciona assim. É um geral de várias coisas. Às vezes a pessoa ela pode estar guardando o Shabat, ela pode estar dando dízimo, pode estar dando tzedakah, ela não tenta não fazer o lashon hará, não tem inveja, né, que também é outra coisa que dá problema. Ela tenta administrar o melhor possível o dinheiro dela, mas sempre acontece alguma coisa, né, algum problema de saúde, algo assim, inesperado que pega o dinheiro, some o dinheiro, não sabe como. E a gente vai ver, às vezes pode ter um problema na área sexual da pessoa, né? Que a gente Uau. sabe assim que a questão do Yesod, né, a emanação de Yesod, e ela seria uma tradução, seria vinculação ou fundamento, né? E aí você já vê duas coisas, né? As duas traduções que eu trouxe possíveis, vinculação, vincula com as pessoas, tá? Essa vinculação muitas vezes ela pode ser feita só pela boca, né? Tanto que Brit Milá, tá? Tem uma relação muito grande da nossa boca, da nossa língua e tudo mais com o nosso órgão genital, ok? Porque você vai ver tanto Brit Milá, que é traduzido como circuncisão, é é o pacto, né, feito entre o homem e Deus, lá no órgão genital do homem, que é retirado o prepúcio. Quando você traduz Brit Milá, a tradução é o pacto da palavra. Brit é pacto, Milá é palavra, né? Uau, Então, que loucura, né? você vê uma conexão, né? Porque a gente vincula muito por palavras, né? Então, por isso que a gente tem uma ideia também, às vezes, de cuidar quando com o adultério ele começa. O adultério ele começa quando você aceita aquele almoço de meio-dia, você aceita que a pessoa te leve para casa, entendeu? E você vai gerando uma conexão. Certo dia, acontece um dia ali, todos somos humanos, a pessoa briga lá no relacionamento dela, você está brigado no seu relacionamento, como você não tem brigas com aquela pessoa, porque não é o seu cônjuge, parece que é tudo perfeito ali, você vai ali e acaba acontecendo algo. Então, não dá lugar para esse tipo de coisa. Mas, enfim, a questão do IESOD, né? Vinculação e também fundamento, né? Porque é uma Então, fundação, né? E, o Gustavo, fale. desculpa te interromper.
Então você está dizendo que a questão da prosperidade ela acaba tocando, por exemplo, você falou aí na questão do comportamento sexual, no Lashon Hará, na língua maldita, você falar mal das pessoas. Tudo isso pode Uhum. influenciar na sua prosperidade, então? Com certeza, tudo isso. Não é nem apenas o Ain Ará também, né, que é o olho mau, ele também pode influenciar. Ele vai, claro, sempre, o Lashon Hará e o Ain Ará, ele vai trazer primeiro um problema na vida da outra pessoa, talvez, né? Você vai olhar, por exemplo, com o Ain Ará, um sintoma, coisa clássica de Ain Ará, né? Você comprou algo novo, tá melhorando na sua vida, você espalhou aquilo ali, sei lá, mostrou na internet que você comprou, mobiliou a sua cozinha, né? E de repente, do nada, O fogão sei para de lá, funcionar. O como? fogão para de funcionar, do nada. É isso, tipo, quebra alguma coisa, Isso. quebra copo. Já tive caso assim, a pessoa dizer, poxa, comprei uma moto nova, mostrei para um amigo meu, vi que ele ficou com inveja, cheguei em casa, estourou o pneu da moto, né? Então, tem esse tipo de coisa, né? E tem tudo uma explicação por trás, né? Como que é o processo para isso ocorrer. A realidade é que a gente deveria estar sempre recebendo juízos drásticos da parte de Deus. A gente só não recebe por conta de que o Eterno ele sempre tem bondade para conosco, misericórdia, mas quando certas pessoas ativam esse juízo, ele acaba descendo, né? Então, Ah, quando eu tenho uma inveja de uma pessoa, um olho mau, um olho grande, como diz por aí, inveja, eu estou lançando contra essa pessoa alguma coisa. Eu sim, chamaria aqui, lançando um feitiço involuntário, né? Eu gosto de falar dessa sim, maneira. Mas lá na frente, isso vai voltar para mim também. Eu também vou ter um juízo, eu também vou ter com uma certeza, consequência, com né? certeza. Sim, com certeza. A Kabbalah, na verdade, ela vai dizer, né, mais especificamente, que você criaria shedins, né? Ou Ah, mazikim, tem alguma traduz mazikim, que seriam basicamente, alguns traduzem como anjos maus, outros como demônios, né? Mas esse tipo de anjo, né, que é criado ali, eles não são como os anjos criados lá no sexto dia por Deus, né? Eles são anjos que eles são criados naquele momento. A gente pode criar anjos bons também dessa forma, né? O homem tem essa capacidade. Eles vão para cumprir uma missão. e Assim que acaba. eles cumprem a sua missão, eles deixam de existir, né? E às vezes pode ser muito forte, né? Essa criação. E a questão é que esse anjo, ao mesmo tempo que ele vai lá e ele vai tentar agir contra a pessoa ali que tá, né? Eu tô com inveja de alguém. Ele vai tentar ir lá, ele vai subir no Shammai, ele vai ir diante dos juízes celestiais, né, chamados Elohim, vai acusar a pessoa e ele vai tentar descer com juízo, né? E é só que ele vai fazer a mesma coisa para a pessoa que criou ele, assim, criou, né? Vamos dizer, se não fez nenhum ritual, nada, mas é por conta desse olhar de maldade, por conta das palavras, né? Claro que o Lashon Hará em si, que é a língua má, né? Ele vai ele vai ter um dano maior, muitas vezes, do que a Inhará, né? O Inhará, ele é inveja, né? Pode ser traduzido como inveja. É porque a inveja, muitas vezes, ela é uma coisa quase que involuntária, né? Eu, às vezes, estou vendo aqui, o Gustavo está crescendo, pô, não é possível, o cara está crescendo bem aí, está fazendo um trabalho bom, por que eu não? Às vezes, meu coração não está nem envolvido com esse pensamento. Sim, Agora, lá sim, claro. chorar já é direto, né? Eu falo de você Sim. abertamente. E geralmente o Lashon Hará, ele vem de um Ainhará, né? E é uma coisa que a gente tem que retificar, né? Eu acho que todo mundo já sentiu a inveja alguma vez na vida, e é aquela coisa, às vezes você está vendo alguém crescer, você sente uma inveja, e você não quer sentir aquilo, mas aquilo vem, né? Até como é uma espécie também, às vezes, de prova, né? É te permitido vir ali, vamos dizer, o Satã, assim, te testar e, enfim, você tem, ficar tentado a ter inveja e você tem ali as suas opções, né? Você pode dar vazão para aquilo ou você pode cortar ali, né? Lutar contra aquilo e você acaba gerando uma retificação, mudando o seu caráter e com o tempo você vai treinando, você vai ficando forte, você nem sente mais isso aí, né? Você Ah, vai ver que agora quando é muito grave, eu já vi casos de pessoas assim que a pessoa só fica feliz quando os outros se dão mal e fica
triste quando os outros se dão bem, né? Então, aí tem que haver uma retificação, né? Senão, enfim, isso vai afetar as finanças da pessoa, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Porque o mesmo juízo que ela está trazendo sobre os outros vai ficar recaindo sobre ela, né? Sensacional. E com... Estou anotando aqui umas coisas quando você fala, porque é sensacional. Uhum, Agora, deixa eu voltando para a questão de finanças, né? Eu li uma coisa que foi num livro até do autor judeu muito respeitado, só não estou lembrando de cabeça o nome dele agora. Deve ter sido o Leonard, alguma coisa, tentar lembrar o nome dele. Mas ele é muito bom, tanto ok. na área cabalista quanto no conhecimento judaico. Eu gosto dos livros dele. E ele Uhum, falou sobre algumas técnicas de prosperidade, e uma delas é em relação a empréstimo. uhum, E ele vai dizer o seguinte: você não pode emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro para pagar. uhum, E isso é muito engraçado porque aqui no Brasil a gente faz isso normalmente. Se eu estou emprestando é porque você não tem, ué. Mas, sim. mas não é assim que funciona. Eu só posso emprestar dinheiro para quem tem algum tipo de garantia de que vai poder pagar. Por quê? Uhum, Porque se essa pessoa chegar na hora e não tiver para pagar, a culpa não é mais dela, é minha. Porque eu quebrei esse preceito. Eu tinha que sim. ter analisado. Ele tem alguma coisa para vender, ele tem de onde tirar esse dinheiro, né? Outra coisa, Uhum, você não faz empréstimo sem contrato. uhum, Tem que ser documentado. E outra coisa, mesmo se for para um familiar, tem que ser documentado. Então, esses pequenos princípios que eu vejo que a comunidade judaica pratica, parece ser bobagem, mas dá uma estabilidade financeira que vai permitir que você construa um patrimônio, né? Porque é aquilo que você uhum, falou, aqui na nossa cultura, você junta, você perde, você junta, você perde, você junta, você perde. Às vezes nem junta e uhum, perde, né? Mas justamente uhum. porque não conhece esse tipo de preceito. Até o Talmud ele vai falar uma questão sobre dinheiro, né? Ah, bom, primeiro, essa questão é algo assim muito factível, né? Se uma pessoa ela está realmente assim pedindo dinheiro porque ela não tem, muito provavelmente você vai ser só mais uma das pessoas que para quem ela vai estar devendo, né? E, enfim, geralmente você vai trabalhar o judaísmo, às vezes ele trabalha com a penhora, né? Penhorar algum bem da pessoa, empresta dinheiro. Caso a pessoa pague de volta, ela tem o bem dela de volta. Caso não pague, o bem é vendido, né? Tem a parte da penhora também. Mas um outro princípio também sobre a questão do dinheiro que vai trazer, né? O judaísmo, o Talmud traz isso, é a questão de dividir o teu dinheiro em três, né? Você geralmente vai dizer assim que você tem que botar um terço do seu dinheiro em negócios, um terço do seu dinheiro em terras, né? Naquela época era questão agrícola, né? E um terço em ouro, né? E cada coisa tem um propósito, né? A terra é terra, né? Terra sempre vai valorizar, ela tem a questão do plantio e tal. Os negócios à parte, naquela época ia ser o que? Venda, né? De, enfim, comércio, sei lá, o cara pode Sim. botar um açougue, pode fazer comércio com tecidos, enfim. Os comércios da época ali. E ouro é para questão de fugir, né? Como a gente tem hoje gente que botou até o que a gente chama hoje de ouro digital, né? Que é o Bitcoin ali Aham. e fugiu do país, né? Não teve todo o seu dinheiro tomado, ah, enfim, pelo governo porque tinha o seu dinheiro aplicado nessas questões, né? E o judeu, como ele é cíclico, né? Tem uma questão de ódio gratuito contra o povo judeu aprendeu sempre a ter uma reserva, um terço ali, em ouro para caso dê algum problema no caso, claro, para nós pode ser um problema simplesmente assim de questão, não, econômica, sair do país, vida melhor, mas para os judeus não era apenas isso, né? Para o judeu era uma questão de ser, na maior parte das vezes, dizimados, mortos, enfim. Então, tinha que sempre se ter uma reserva, a reserva da época era o ouro, né? Hoje, até hoje,
ouro não daria tão bem como essa reserva, né? Porque o ouro, ele, como que você vai passar no aeroporto com ouro, né? Não, sem condição. Não dá, Não né? tem. Então, a questão melhor hoje tem outras opções, né? A melhor é hoje que tem seria as criptomoedas, né? Como uma reserva de segurança, né? E ter, enfim, negócios, os ativos, né? O pessoal recomenda muito sempre, não importa o emprego que você esteja hoje, mas você sempre estudando, né? Estudar é uma chave, assim, que o povo judeu utiliza e muito, né? É amor ao estudo. Você vê Ah, que, por que você pega, assim, o povo judeu tem 20% para mais de todos os prêmios nobres que foram distribuídos até verdade, os dias de verdade. hoje, né? Porque o Einstein, enfim, esse pessoal, né, do tudo judeu, o que acontece com eles? Eles estudam desde pequeno a Bíblia inteira, né, o Talmud, que são 72 livros grossos, assim, você vai pegar o Zohar depois, que era o caso do Einstein, né, ele estudava muito pelo Zohar também, há segredos muito profundos ali da criação do universo. Ah, você vai pegar também Bahir, Sefer Yetzirah, deixa eu ver, Mishnah, né? A Mishnah está dentro do Talmud, a maior parte, né? Sim, sim. Toda ela, na verdade. Mas, enfim, você pega diversos livros ali e você vai tendo, assim, o cara, quando ele chega numa certa idade, ele está tão acostumado a todo dia ter que ler aquela quantidade, estudar daquela É, forma profunda, que quando ele chega para fazer uma faculdade de Direito, não é como a gente que sai da escola, no Brasil, a gente tem que praticamente aprender a interpretar um texto na não é, faculdade, e por não mais que a pessoa entre interpreta, no Enem. e não interpreta, nem interpreta. O judeu é o povo do livro, né? Conhecido como povo Sim, do livro. E pessoa acostumada a ler 50, 60, 100, de 50 a 100 páginas, sei lá, todo dia, só em orações, a gente vai ler todo dia ali o judeu ortodoxo, umas 150 páginas, no mínimo, de orações, você vai, entende? você vai fazendo uma coisa. Quando chegar o tempo Como? de eu me converter ao judaísmo messiânico, né? Que Uhum. é aquilo que vai acontecendo bem devagar, né? Dentro de nós. Já estou nesse processo há quase 20 anos de entendimento, de amadurecimento. Uma das únicas coisas que me intimida é o quanto que nós vamos ter que ler, né? É muita coisa, né? Principalmente estudar o hebraico devidamente, eu já conheço um pouquinho, e se possível ler no hebraico. É fascinante, mas é um grande desafio. Agora, a gente falando aqui sobre viajar com a barra de ouro ou com Bitcoin, eu lembrei de uma outra coisa que eu estudei, que um dos grandes sucessos do judeu por, é uma coisa que se tornou intrínseca e automática. O judeu aprendeu a esconder o cofre dentro da cabeça, né? Uhum. Então, isso É, não tem Receita Federal que possa tirar, não tem fronteira. O cofre da cabeça, ou seja, pega o judeu e joga no Brasil, pega o judeu e joga em algum lugar. Todo esse livro que ele tem, todo o conhecimento da palavra, toda a sabedoria do divino, ele consegue construir alguma coisa novamente, e geralmente até algo muito grande. é verdade. Conhecimento ninguém rouba, né? A gente tem até uma, uma história, né, de um jovem que uma vez ele estava em um navio cheio de mercadores ricos e tudo mais, e eles começaram a se gabar, né, de tudo que eles tinham e nossa, eu vendo tecidos, eu aqui sou pecuarista, tenho, né, os negócios da época de novo. E outra, eu sou um político e tudo mais, todos muito ricos, e eles viram então um judeu ali, né, e falaram para ele, ah, e você tem o quê? Daí ele, não, o meu bem material é a Torá, né, a palavra de Deus. Então ele falou assim, começaram a dar risada dele, que você é pobre, você não tem nada. Só que quando eles chegaram no local, as autoridades do local confiscaram todos os bens de todos aqueles que estavam no navio, apenas ali com saíram apenas com a roupa do corpo, né? Então, nisso daí, o judeu, ele saiu e ele foi até uma sinagoga próxima e começou a estudar a Torá, né? E por conta disso, honraram ele lá, né? Acabaram dando ofertas a ele,
honrando a vida dele, e ele foi já posto em um cargo alto ali, por conta que viram o conhecimento dele, viram tudo mais, a sabedoria dele, e depois aqueles homens viram, né, nossa, mas você não era o cara que não tinha nada, agora eram eles que não tinham nada. Então ele ficou assim, é que aí que tá, o que eu tenho, o conhecimento de Torá que eu tenho, mesmo que eu morra, não me é tirado isso, né? A palavra, então, isso é algo muito importante. Por isso que eu digo assim muito para o pessoal, você tem que estudar. É legal você ver, me ver aqui falando, ou ver rabinos e tudo mais. É ótimo ver shiur, né, que a gente chama ensino, estudo, mas o principal é você pegar livros e ler, né? Vai e confira por você mesmo. Você, o Rabino falou, vai, pega lá o Talmud onde ele está falando, pega a Bíblia onde está falando, vai você ler, entende? Tem que trilhar isso aí, porque às vezes acontece muito. Às vezes a pessoa até, ou ela fala coisas trocadas, né? Ou coisas, às vezes, como é muito comum hoje em dia, pessoas que até jogam contra, assim, Deus, né? Pessoas realmente do ocultismo ali, às vezes pegam, tem um pouco mais de conhecimento e faz aquela mescla, né? Verdade com mentira e um pouco de coisa que a própria pessoa supõe. E o pessoal acaba acreditando, porque tem um pouco de conhecimento, então aquele pouco de conhecimento serve como base. Você fica, nossa, olha só como a pessoa ela sabe, né? Mas quando você vai, quem já estudou mais e entende daquilo, já não, isso ali tá errado, né? E o judeu tem muito uma questão assim também, né, Ricardo, de que a gente discorda, tá? Em que sentido? Dentro do judaísmo não é uma heresia você discordar da outra pessoa numa interpretação de um texto. Se você pegar, por exemplo, muito da visão evangélica, em muitos grupos evangélicos tem aquela coisa de ficar falando do arrebatamento o tempo todo, e a questão não é entrar no mérito de arrebatamento e tudo mais, mas é sim que tem o pessoal difere às vezes um do outro. Um acredita no arrebatamento, outro não acredita, outro acredita que vai ser depois, outro no meio, outro antes, outro acredita que já aconteceu lá no início do século I ainda. Então fica essas questões e o pessoal, cada um fica acusando o outro de herege, né? Dentro do judaísmo não tem isso aí, né? Tanto que a nossa forma de estudar é estimular o debate, né? Então isso foi algo que me atraiu muito para dentro do judaísmo, porque primeiro assim, as experiências espirituais que eu tinha, eu ia estudar pelo judaísmo, eu via tudo lá, né? Enquanto dentro da ideia evangélica, a linha que até você segue, eu creio que ela seja muito, e para muitos grupos, demonizada, né? Não, esse cara, o que ele faz é heresia, está falando mentira. Só que quando você vai para o judaísmo, você vê tudo isso aí explicado. E foi isso uma coisa que eu comecei a ver muito, e principalmente quando você vai entrar e você vê que tem aquela tolerância à pergunta. Você pode perguntar e ninguém vai ficar assim, brabo, ofendido com você. Quando a gente vai estudar, se põe assim, ó, vamos dizer que eu e você, nós vamos pegar para estudar um texto. A gente vai pegar um livro, né, a Torá, o Talmud, Guemará, o que seja, a gente vai pegar uma passagem, a gente vai começar a ler ali, né, tá em hebraico, vamos lendo, e a gente vai começar a discutir sobre aquilo ali, discordando um do outro. Então é algo assim, um método de estudo dentro do judaísmo, não é aquela coisa de escuta o que eu falo e fica quieto, né? Vamos debater, né? Ver aqui chegar a novas conclusões. Okay? Porque na cultura evangélica se prega isso, né? Se você questiona, Sim. você é questionador. E questionador, ele é do diabo. Uhum. Né? Você não está satisfeito com o que eu estou ensinando, procure outra igreja. Claro. Isso quando não diz que você tem que pedir a bênção da pessoa para sair da igreja, senão você vai estar sob maldição também, né? Mas, claro, tem ministérios maravilhosos dentro do meio evangélico também, só que tem essas coisas, né? E é um desprender, assim, é uma cair as cascas, as escamas dos olhos, assim, para você ver claramente, né? Agora, deixa eu te falar, eu não sei se eu te falei isso na outra live que nós fizemos, uma experiência muito bonita que eu tive lá em Jerusalém, que me impactou, e talvez você consiga explicar o que tem por trás dessa experiência. Talvez.
né? Pelo tempo que você teve lá, até pelo que você estuda, né? Eu tinha colocado no meu coração que eu ia dar $800 para um judeu. Uhum. Então, eu levei meu dinheiro para gastar pessoal e tal, e falei, botei, eu vou gastar, vou dar $800. Eu acho que foi 800, acho que foi Uhum. 800, não lembro bem. E eu fui 3 vezes no muro. Fui 3 vezes no muro. Olhei, pensei. No terceiro dia, na terceira vez foi um dia muito especial, né? O pessoal estava fazendo bar mitzvah, tinha grupos atrás de grupos, aquela festa maravilhosa, né? E eu percebi que do lado esquerdo tinha um rabino, um senhor já, né, bem vestido, e vários jovens sentados em cadeiras, de frente para o muro, uma mesinha lá. Não sei se você viu isso lá. Como que ele era? Ele era barba branca, assim, meio um Era. pouquinho acima do peso? Não, não, era magro. Ele parecia com aquele cantor Abraham Price. Ele tinha aquele barbudinho, né? E ele, Uhum. ali, só com a barba mais branca, aquele jeitinho mesmo. Uhum. E estava ele com os meninos sentados ali, todos judeus, alunos. Eu pensei, esse daí é um mestre, né? Uhum. Eu vou entregar minha oferta para ele. Aí eu não falo inglês, mas eu chamei ele para perto de mim, ele veio, simpático, e eu falei assim, eu peguei o dinheiro, coloquei, estiquei a mão para ele, falei alguma coisa que simbolizava uma gratidão, uma oferta, e ele olhou para mim, sem botar a mão no dinheiro, ele falou assim, you are Jewish? Como? You are Jewish? Alguma Ah, coisa assim, você é judeu? ok. Aí eu falei, não, I know Jewish. I know Jewish. Aí ele foi dando passos para trás. Ele juntou as Aham, mãos com os dedos entrelaçados, agradecendo, aham. agradecendo, mas ele foi dando passos para trás. Thank you, no, thank you, you know Jewish, thank you, I'm sorry, thank you. Ele ficou constrangido, pedindo perdão por não pegar o dinheiro, mas não pegou. Uhum. Aí ele apontou para aquela caixinha que tem lá em cima que você deixou uma oferta antes de vir embora. Uhum. Eu acho que você deixou lá, que você fez um vídeo lá em cima, né? Onde tem Sim, uma caixa de sedacá lá. sim. Aí ele falou, faz lá em cima. Aí quase que eu entendi ele falando em português. Faz lá em cima, tem que ser lá em cima. Aí eu fui lá e coloquei. Mas não era o que eu Ok. queria. E eu até hoje eu não entendo porque ele não aceitou. Estranho. É que tem, assim, lá tem de todo tipo de pessoas, tá? Uma coisa que tem que ser deixado bem claro para o pessoal, assim, a entender a respeito de judaísmo, judeus, é que você vai ter a mesma ideia que você vai ter, por exemplo, dentro da igreja evangélica. Claro que com outras crenças, né? O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que dentro da igreja evangélica você tem pessoas que te estendem a mão, que te abraçam, que gostam de você, você vai ter, e assim, tentam realmente seguir a Deus, né? Não pecar, pelo menos nos pecados mais explícitos, né? Que a igreja evangélica considera, né? Que é o problema ali de fornicação, adorar ídolos, enfim. A gente vai ter também pessoas que elas são mais perdidas, assim, que aceitam, por exemplo, hoje em dia, não é, se você ama a pessoa, pode fazer o que quiser, homem com homem pode, enfim, essa questão toda, você vai ter isso aí dentro do judaísmo também, né? Judaísmo reformista, é muito assim. Uhum. E você vai ter também pessoas assim como você tem na igreja evangélica, que o cara se veste de uma certa forma e ele acha que é mais santo. Isso aí tem, entende? Tem lá também. Não sei se era o caso dessa pessoa, mas isso aí também existe. Isso é uma coisa que tem que ser deixado claro. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a integridade dele, meu irmão. Hum. Se vocês Bom, tentam, isso aí era outra coisa que eu queria tocar, fala. assim, que muitos têm uma questão de não aceitar dinheiro, entende? Tem até um caso de como, da rainha, acho que era a princesa da Inglaterra, que ela veio no século passado ali para Israel, e ela foi tentar dar, assim, muito dinheiro para um rabino que ele estava
sempre assim, meio que na pobreza e tudo mais, e ele não quis aceitar também, sabe? Não quis aceitar, para, enfim, não queria se corromper e tudo mais. Então tem gente também, que é o que eu creio que é o caso desse rabino, que é do você diz de não aceitar muita oferta e tudo mais, né? Enfim, eu creio que esse é o caso dele e mandou você botar lá no cótel em si, mas você também tem judeus lá que eles ficam lá e eles querem, assim, eles veem você, às vezes com um pouco de dinheiro, eles já vêm ali porque No eles muro querem mesmo? para eles. No muro Como? mesmo? Sim, sim, no muro. Às vezes você tá lá orando, vem lá e pede de tzedakah, né, que a gente fala Sério, cara? oferta. Tem muito, sim. Eu Ganhando tive, dinheiro, né, cara? Em qualquer lugar. sim, lá, assim, a questão de pedir oferta, ela é muito comum, assim, muito comum. Você deve ter percebido que todo lugar que você vai tem gente que pede e tudo mais, ainda mais em festas como o Shavuot, né? Eu não vi, não, você Então, acredita? Eu não vi. não, Eu vi o não, pessoal tem mais doidão, bastante. o pessoal mais doidão, o pessoal palestino. O que me chamou a atenção é que o judeu, todo que eu vi, ele era muito bem centradão, né? Mas eu vou Uhum, observar, eu devo ir esse ano lá, se a guerra permitir, né? E se o Lula uhum. também permitir, porque agora o Lula define, né? Se a gente vai para Israel, se não vai. Você sabe Ah, que é, né? você sabe que o Lula arrumou um conflito terrível contra Israel. O, Sim, sim. e você sabe, cara, que tem gente falando que querem recomendar o Lula ao prêmio Nobel. Você falou do prêmio Nobel da Paz aí? Eles querem recomendar Sim. o Lula ao prêmio Nobel da Paz porque ele teve coragem de enfrentar Israel pela paz mundial a favor de Gaza. Sim, geralmente eu não entro muito nesse termo de política, né? Mas falando um pouco sobre isso, já que você tocou, a gente teve indicações como, por exemplo, do Stalin, né? Um dos maiores assassinos que já existiu Sim, na sim. história, ao Prêmio Nobel também. Eu acho que foi indicado 2 vezes. Então, o que que a gente pode Não, tirar não é desses uma novidade, prêmios, né? assim, ainda mais da ONU, né? A ONU ali, que é o pessoal, é, a maior parte ali vem daquela parte muçulmana e tudo mais, né? E Arábia Saudita, enfim. Eu não me lembro nem quem que é o presidente, agora não sei se é presidente que se chama lá, Sim. mas creio que ele seja ligado também a essas questões, né? É A isso. ONU, a ONU, enfim, é aquela coisa, a gente fala, né, um órgão que foi criado ali, ninguém elegeu aquelas pessoas e eles se põem lá a bel prazer e querem dominar o mundo, Uhum. né? Então tem a mesma coisa, a Organização Mundial da Saúde também, não se fala às vezes da qualificação de ninguém, são pessoas que não foram eleitas, às vezes nem têm qualificações para estar lá, mas enfim, é quem indica, né? Botam lá e deu. Gustavão, eu estou muito grato pela sua vida, por você ter atendido pela segunda vez, ah, de honrar nosso chamado, nosso ministério, de trazer uma informação para o nosso público. Esse vídeo vai para o YouTube, no nosso YouTube nós temos uma audiência muito maior, então Amém. isso vai repercutir. Né? O meu desejo é que eles conheçam a mentalidade judaica, que para mim cada vez eu sou mais fascinado e tento me ajustar a esse tipo de mentalidade. Tá bom? Pessoal, Amém. antes de eu finalizar e dar a palavra final para o Gustavo, eu queria pedir que vocês pudessem seguir o meu canal, que está em cima, se clicar aqui em cima você vai ver, Ministério Ricardo Ribeiro, segue aí. Quarta-feira nós vamos ter outra live de batalha espiritual aqui, todo dia de manhã live sobre oração. E, Hum. impreterivelmente, siga o canal do Gustavo e assistam os Reels dele. Os Reels dele são sensacionais. Eu aprendo, cada Reel para mim é um curso. Gustavo, suas considerações finais. Se quiser falar do seu curso, fique à vontade e a gente finaliza. Claro. Muito, é um prazer estar novamente aqui conversando com você. Agradeço o convite, né? Da outra vez estava em Jerusalém ainda. Foi no começo da guerra ainda, você me chamou lá para falar, a gente trocou uma ideia. E, bom, muito feliz de estar aqui novamente. E, pessoal, assim, eu vou estar. Os assuntos que eu tratei aqui nessa live, né, vão estar sendo tratados de forma muito mais ampla. E, claro, isso é 10, 20% dos assuntos que vão estar sendo tratados lá no curso que eu vou estar lançando
dia 5 agora, tá? Dia 5 de março, a gente vai estar fazendo o lançamento ali no dia 5, no caso, e vai estar sendo explicado tudo lá no lançamento, tá? Na hora, para quem tiver interesse e quiser se inscrever, quiser ficar por dentro, basta você ir até o meu perfil, clicar ali no link disponível na bio e você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar passando todas as informações sobre o lançamento, ok? Então, seria isso. A questão também do curso, ele vai tratar muito do quê? Assim, coisas, sendo claro, assim, ah, o pastor, ele não vai falar porque ele crê que algumas coisas, muitas, a maior parte ali não existe ou foi abolida, né? Com todo respeito, assim, por exemplo, que a gente tratou aqui no vídeo Shabat. E o judeu, ele não crê que você possa, né? Ele crê que você também é proibido de guardar algo com o mandamento Shabat, tá? Quem não entende, a gente tem até uma reza dentro do Sidur, tá? O livro de rezas judaico, que vai falar assim, ó, não se assustem, mas vai falar assim: obrigado Deus por não ter nascido mulher, né? E por que fala isso? Porque dentro do judaísmo, o homem ele tem que cumprir muito mais mandamentos que a mulher. E dentro do judaísmo, o cumprir mandamento é algo muito bom, entende? Traz muitas bênçãos. Então, por isso que o homem ele agradece, porque ele nasceu menos elevado que a mulher e, por consequência, ele tem que cumprir mais mandamentos. E ele agradece por ter que cumprir esses mandamentos. Então, bem de longe, assim, essa ideia, se fosse tão ruim mandamento, não teria grupos, às vezes, ultra-ortodoxos que tem essa ideia de impedir ali, né, as pessoas que querem cumprir mandamentos, como principalmente o Shabat, né? O Shabat é o sinal dali que a gente tem uma aliança com o Eterno. Enfim, estão convidados, basta entrar no meu perfil, clicar ali no link disponível na minha bio, você vai ser redirecionado para um grupo do WhatsApp e ali vão estar sendo passadas todas as informações até a data do lançamento, dia 5 de março, ok? Então, é isso, espero todos lá, tá bem? Amém, gente. Sensacional, Amém. live maravilhosa. Eu quero mandar assim nossa gratidão ao Levi Castelo, nosso apresentador, por uma questão de trabalho. Ele não conseguiu chegar a tempo, mas o Levi é uma pessoa maravilhosa, está fazendo uma falta tremenda aqui, estará conosco na semana que vem, com certeza. Mais uma vez, meu abraço ao Gustavo, aí aproveite aí Portugal. Eu estive em Portugal há um mês atrás, mas eu estive em Porto, né? Mas um grande abraço para você. Vou estar indo para Porto, talvez daqui a algumas semanas, visitar alguns amigos lá. E Portugal, aqui da Europa, é tudo perto, né? Muito perto, né? Não é aquela coisa como no Brasil, né? Mas é isso. Um abraço a todos, Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau.